Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para você, o seu plano de carreira. Então, o título da nossa aula é Construindo um Plano de Desenvolvimento de Carreira. Então, qual é o nosso objetivo? Estimular e instrumentalizá-los para pensar suas carreiras e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, especialmente para você que está no final do curso técnico. Nossos objetivos específicos são auxiliá-los a identificar suas habilidades, os seus valores, os seus interesses, criar um conjunto de metas que sejam realistas e desenvolver um plano de ação que focalize a alavancagem das suas capacidades e experiências para atingir as suas metas. Então, o que é carreira? Nós podemos entender a carreira como uma ou várias estradas em construção, então fazendo uma analogia a essa construção. Essas estradas não são nem planas, nem asfaltadas, nem bem conservadas. Muitas vezes podemos vê-la como um caminho tortuoso, com várias alternativas, cheio de incerteza, praticamente um caos a ser ordenado. Só que quando a gente olha para trás, a gente já enxerga uma estrada que foi construída até então. O difícil mesmo é a gente poder olhar daqui para frente. Então, quem sou eu? Como eu sou visto? São questões que nos fazemos quando tratamos deste assunto. Então, você sabe quais são os seus valores, as suas necessidades, os seus talentos? Será que para você é mais importante ter sucesso, sentir-se seguro, livre, de repente trabalhar num local que você tenha mais liberdade de ação e de decisão? Será que é mais importante para você se sentir desafiado, ou estar em equilíbrio, ou vários desses itens? Então é importante esse autoconhecimento, essa autopercepção das suas habilidades, das necessidades e dos seus valores pessoais. A gente pode dizer que isso forma as âncoras de carreira, que é onde a gente se assegura para construir a nossa carreira profissional. Ou seja, elementos da nossa realidade que determinam nossas preferências, determinada ocupação, carreira ou até mesmo uma oportunidade que a gente vai agarrar. Então, quais são os meus objetivos, os seus objetivos de carreira e como posso atingir as minhas metas? Então, o que é importante em um projeto profissional? É importante que a gente olhe a carreira de dentro para fora e não simplesmente olhar o que tem no mercado e aí a gente se agarrar, porque pode ser que de repente aquelas oportunidades que estão sendo colocadas não tenham a ver com os nossos talentos, com as nossas habilidades, as nossas necessidades. Então, o mais importante é tomar si próprio como referência para desenvolver o seu projeto, priorizando seus pontos fortes, o que gosta de fazer e o que faz bem, pois é isso que vai trazer o reconhecimento profissional. A gente poder fazer aquilo que a gente faz bem e ser reconhecido por isso. Quando a gente não tem um projeto profissional, um projeto de carreira, a gente se depara com certos riscos. Então, algumas armadilhas, como não conhecer os nossos pontos fortes, não priorizá-los, ou mesmo se ancorar em nossos pontos fracos, isso não vai ser sustentável a médio e longo prazo. Falta de foco também na carreira, quando a gente tem poucas alternativas muito restritas, e em um determinado momento essas alternativas podem não estar apostos no mercado e a gente fica um pouco de mãos atadas. Também se buscar apenas recompensas financeiras ou status, ou apenas trabalhar a questão de imagem daquela posição, ou de uma área, ou de uma empresa, se ancorar nisso. Muitas vezes também cedemos à pressão de amigos ou familiares, né? Isso é muito comum nos jovens, que muitas vezes a família quer que o jovem siga uma determinada carreira, mas ele não se identifica nem um pouco com aquela profissão, com aquela formação. E buscar atender apenas projetos profissionais de curto prazo, sem pensar no longo prazo. Então, como fazer o planejamento? A partir desse autoconhecimento, essa autoavaliação, é o ponto principal, é a base. Avaliar suas qualidades, os seus interesses, o seu potencial. A partir desta avaliação, estabelecer objetivos, onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos, e aí, em cima desses objetivos, criar
um plano realista, baseado nessa autoavaliação e também na avaliação das oportunidades. E depois implementar esse plano. Claro que isso também não é fácil. Aliás, todas as etapas são bastante difíceis. Muitas vezes a gente tem que, para poder implementar o plano, a gente tem que ter determinada capacitação. Então a gente vai ter que ir atrás, vai ter que buscar, ou seja, fazer um curso, formações complementares, ter determinadas experiências necessárias para que futuramente essas experiências sejam usadas para alavancar, para atingir as metas de carreira. Então, muitas vezes a gente tem que estar pensando passo a passo até chegar lá o nosso objetivo principal. Então, estabelecer objetivos de carreira baseado na autoavaliação, na identificação das oportunidades, a partir daí construir esse plano de ação e implementá-lo. Então, esse slide ele mostra, ele esquematiza esses conceitos que a gente falou anteriormente. E por fim, a gente pode entender também a carreira como etapas da nossa vida. Não necessariamente nessa ordem e que essa flecha, né, ela aconteça apenas uma vez. Pode ser que a gente tenha avanços e retrocessos nessas etapas. Mas se a gente começar lá pela base, o número 1 é a fase do crescimento, da fantasia, da exploração, que é o momento da vida escolar. Depois a gente tem uma fase 2, que seria a fase de educação ou treinamento, que é onde se faz os cursos, a formação profissional, o curso técnico ou o curso universitário. Depois nós temos um ingresso no mundo profissional, com as primeiras experiências de trabalho, por exemplo, estágios. Os treinamentos básicos, socializações também, aí no primeiro momento de experiências, algumas empresas têm programa trainee, por exemplo, mas não só isso, né? Quando a gente começa a trabalhar numa determinada profissão, aqueles cursos iniciais, aquelas primeiras experiências, a admissão como membro nas empresas, depois uma certa estabilização e permanência, que em determinado momento já também pode chegar a famosa crise no meio da carreira. É o momento de se reavaliar, pensar se a gente escolheu o caminho correto, se a gente tem que tomar um outro rumo. E aí que entram as estradas que a gente comentou antes, né? Então, de repente, aqui pegar uma outra estrada paralela, enfim, ter um outro destino. Depois, avanço, recomeço ou uma estabilização, o desligamento e até chegar no momento da aposentadoria, que hoje a gente sabe que a aposentadoria também não é mais o fim da carreira, mas, quem sabe, um reinício de uma nova fase profissional. Então, aqui a gente encerra essa aula. Eu vou deixar para vocês um material no Moodle para a gente poder estar desenvolvendo o plano de carreira. Até mais! Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para você, o seu plano de carreira. Então, o título da nossa aula é Construindo um Plano de Desenvolvimento de Carreira. Então, qual é o nosso objetivo? Estimular e instrumentalizá-los para pensar suas carreiras e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, especialmente para você que está no final do curso técnico. Nossos objetivos específicos são auxiliá-los a identificar suas habilidades, os seus valores, os seus interesses, criar um conjunto de metas que sejam realistas e desenvolver um plano de ação que focalize a alavancagem das suas capacidades e experiências para atingir as suas metas. Então, o que é carreira? Nós podemos entender a carreira como uma ou várias estradas em construção. Então, fazendo uma analogia a essa construção. Essas estradas não são nem planas, nem asfaltadas, nem bem conservadas. Muitas vezes podemos vê-la como um caminho tortuoso, com várias alternativas, cheio de incerteza, praticamente um caos a ser ordenado. Só que quando a gente olha para trás, a gente já enxerga uma estrada que foi construída até então. O difícil mesmo é a gente poder olhar daqui para frente. Então, quem sou eu? Como eu sou visto? São questões que nos fazemos quando tratamos deste assunto. Então, você sabe quais são os seus valores, as suas necessidades, os seus talentos? Será que para você é mais importante ter sucesso, sentir-se seguro, livre, de repente trabalhar num local que você tenha mais liberdade de ação e de decisão?
Será que é mais importante para você se sentir desafiado, ou estar em equilíbrio, ou vários desses itens? Então é importante esse autoconhecimento, essa autopercepção das suas habilidades, das necessidades e dos seus valores pessoais. A gente pode dizer que isso forma as âncoras de carreira, que é onde a gente se assegura para construir a nossa carreira profissional. Ou seja, elementos da nossa realidade que determinam nossas preferências, determinada ocupação, carreira ou até mesmo uma oportunidade que a gente vai agarrar. Então, quais são os meus objetivos, os seus objetivos de carreira e como posso atingir as minhas metas? Então, o que é importante em um projeto profissional? É importante que a gente olhe a carreira de dentro para fora e não simplesmente olhar o que tem no mercado e aí a gente se agarrar, porque pode ser que de repente aquelas oportunidades que estão sendo colocadas não tenham a ver com os nossos talentos, com as nossas habilidades, as nossas necessidades. Então, o mais importante é tomar si próprio como referência para desenvolver o seu projeto, priorizando seus pontos fortes, o que gosta de fazer e o que faz bem. Pois é isso que vai trazer o reconhecimento profissional. A gente poder fazer aquilo que a gente faz bem e ser reconhecido por isso. Quando a gente não tem um projeto profissional, um projeto de carreira, a gente se depara com certos riscos. Então, algumas armadilhas como não conhecer os nossos pontos fortes, não priorizá-los, ou mesmo se ancorar em nossos pontos fracos, isso não vai ser sustentável a médio e longo prazo. Falta de foco também na carreira, quando a gente tem poucas alternativas muito restritas, e num determinado momento essas alternativas podem não estar apostas no mercado e a gente fica um pouco de mãos atadas. Também se buscar apenas recompensas financeiras ou status, ou apenas trabalhar a questão de imagem daquela posição, ou de uma área, ou de uma empresa, se ancorar nisso. Muitas vezes também cedemos à pressão de amigos ou familiares, né? Isso é muito comum nos jovens, que muitas vezes a família quer que o jovem siga uma determinada carreira, mas ele não se identifica nem um pouco com aquela profissão, com aquela formação. E buscar atender apenas projetos profissionais de curto prazo, sem pensar no longo prazo. Então, como fazer o planejamento? A partir desse autoconhecimento, essa autoavaliação, é o ponto principal, é a base. Avaliar suas qualidades, os seus interesses, o seu potencial. A partir desta avaliação, estabelecer objetivos, onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos, e aí, em cima desses objetivos, criar um plano realista, baseado nessa autoavaliação e também na avaliação das oportunidades. E depois implementar esse plano. Claro que isso também não é fácil. Aliás, todas as etapas são bastante difíceis. Muitas vezes a gente tem que, para poder implementar o plano, a gente tem que ter determinada capacitação. Então a gente vai ter que ir atrás, vai ter que buscar, ou seja, fazer um curso, formações complementares, ter determinadas experiências necessárias para que futuramente essas experiências sejam usadas para alavancar, para atingir as metas de carreira. Então, muitas vezes a gente tem que estar pensando passo a passo até chegar lá no nosso objetivo principal. Então, estabelecer objetivos de carreira baseado na autoavaliação, na identificação das oportunidades, a partir daí construir esse plano de ação implementado. Então, esse slide ele mostra, ele esquematiza esses conceitos que a gente falou anteriormente. E por fim, a gente pode entender também a carreira como etapas da nossa vida. Não necessariamente nessa ordem e que essa flecha, né, ela aconteça apenas uma vez. Pode ser que a gente tenha avanços e retrocessos nessas etapas. Mas se a gente começar lá pela base, o número 1 é a fase do crescimento, da fantasia, da exploração, que é o momento da vida escolar. Depois a gente tem uma fase 2, que seria a fase de educação ou treinamento, que é onde se faz os cursos, a formação profissional, o curso técnico ou o curso universitário. Depois nós temos um ingresso no mundo profissional, com as primeiras experiências de trabalho, por exemplo, estágios. Os treinamentos básicos, socializações também, aí no primeiro momento de experiências, algumas empresas têm programa trainee, por exemplo,
Mas não só isso, né? Quando a gente começa a trabalhar numa determinada profissão, aqueles cursos iniciais, aquelas primeiras experiências, a admissão como membro nas empresas, depois uma certa estabilização e permanência, que em determinado momento já também pode chegar a famosa crise no meio da carreira, né? O momento de se reavaliar, pensar se a gente escolheu o caminho correto, se a gente tem que tomar um outro rumo, e aí que entram as estradas que a gente comentou antes, né? Então, de repente, aqui pegar uma outra estrada paralela, enfim, ter um outro destino. Depois, avanço, recomeço ou uma estabilização, o desligamento e até chegar no momento da aposentadoria, que hoje a gente sabe que a aposentadoria também não é mais o fim da carreira, mas, quem sabe, um reinício de uma nova fase profissional. Então, aqui a gente encerra essa aula. Eu vou deixar para vocês um material no Moodle para a gente poder estar desenvolvendo o plano de carreira. Até mais!